Ó grande Kublai Khan, soberano do Império Mongol, é uma honra para nós que Vossa Majestade nos receba após uma longínqua viagem. Nossa missão é comercial, mas temos interesse em conhecer as curiosidades do Oriente. Marco Polo teria vindo ao Oriente numa viagem de negócios com seu pai e seu tio, e foram até a China. Assim Marco Polo conheceu Kublai Khan, neto de Gengis Khan. Nessa época, o Império Mongol dominava a China, e o imperador acaba empregando Marco Polo como embaixador, e desse modo, ele viaja por todo o reino. Em cada missão ele observa as paisagens, a arquitetura, a fauna, a flora e o aspecto dos seus habitantes. Depois, a expedição de Marco Polo chegou à Índia e descreveu lá os encantadores de serpente, os religiosos que rezavam pela proteção dos pescadores de pérolas e os temperos locais, como o gengibre e a noz moscada. E assim ficaram conhecidas as especiarias, que fez muito sucesso no continente europeu. Ao retornar à Europa, depois de 17 anos, Marco Polo trouxe inúmeras novidades, entre elas a pólvora, que no Oriente era mais usada como fogos de artifício, e na Europa foi aperfeiçoada para a construção do arcabuz e o bacamarte, uma das primeiras armas de fogo. Foi Marco Polo que trouxe o macarrão para a Itália. Na China, ele conheceu as iguarias como lame e yakisoba, e ao levar para a Itália foi aperfeiçoada, dando origem aos espaguetes, entre outras receitas de massa que tornou a Itália famosa pela sua gastronomia. A viagem de Marco Polo ficou famosa pois ele publicou um livro relatando suas experiências no Oriente e, acima de tudo, sobre a Rota da Seda. Com tudo isso, a partir daí consolidou-se a Rota da Seda e o comércio direto do Ocidente ao Oriente. Essa importante rota comercial acabou sendo monopolizada nas mãos dos genoveses e venezianos que controlavam o mercado no mar Mediterrâneo. É importante sabermos que as rotas comerciais foram consequências das cruzadas. E mesmo os cavaleiros cruzados voltando para a Europa passavam a trazer as suas experiências com o contato com os árabes, que era o comércio, e algumas técnicas modernas que foram introduzidas nos feudos, como os moinhos de vento e a famosa rotação de culturas, ou sistema trienal, que permitiu a produção excedente. A partir da produção excedente, os servos passaram a trocar alimentos entre eles. E assim aprenderam a fabricar alimentos como queijo, embutidos, defumações, artesanato, enfim, é o que chamamos de manufatura. Os servos que viviam nos feudos passaram a fugir para outros feudos, onde se apresentavam como especialistas em determinadas funções. O senhor dessas terras, permita-me que instale aqui em seu feudo, pois sou um bom queijeiro e tenho como instalar uma defumadora. Posso produzir deliciosos presuntos para ser consumido em vosso castelo e para a paróquia também. Pois bem, que se instale na clareira do bosque e monte sua estrutura ali e depois produza alimentos para servir nossos nobres do castelo. Sim, aos poucos os bosques passaram a ter novos moradores, que transformaram o local em feiras medievais. Com o sucesso das feiras, os nobres decidiram a criar muros para a proteção de eventuais casos de roubo e invasões. Assim surgiram as feiras muradas, que nós chamamos de burgos. Portanto, quem vive num burgo é um burguês. Foi assim que surgiu uma nova classe social na história, a burguesia, que era ligada ao comércio. Com o surgimento dos burgos, os nobres e a igreja passaram a se instalar dentro deles. O que ocorre é o renascimento urbano, pois os burgos viraram cidades. As cidades medievais passaram a ter igrejas e castelos, além das casas dos burgueses e a feira em local estratégico. Em frente a esses burgos, era comum encontrar pessoas que viviam sentadas em bancos, oferecendo empréstimos e recursos em troca de juros altos. Essa agiotagem que deu origem aos termos banqueiros e banco. Olha, viajante, se queres começar o seu negócio aqui, te emprestaremos recursos. Depois é só nos pagar o que nos cobrarmos de você. Importante sabermos que no início os feudos nem usavam dinheiro.
As trocas eram feitas a partir de produtos e alimentos, além de gemas e minerais, mas o que valia muito nessa época era o sal. E muitas vezes o sal era um dos principais recursos aceitos pelos comerciantes. Afinal, numa época sem geladeira, o sal servia como conservação de alimentos. Portanto, quanto mais sal, mais alimento conservado e mais rico o comerciante se tornava. Portanto, ao terem contato com as especiarias, essas também serviriam para ajudar a conservar os alimentos. As rotas comerciais passaram a comercializar cada vez mais especiarias do Oriente para o Ocidente. Nessa época, boa parte da burguesia europeia passou a concentrar-se nas regiões de Gênova e Veneza, até Roma, por serem regiões portuárias. De qualquer modo, a concentração da burguesia nas áreas portuárias, dominada pelos italianos, favoreceu a divulgação de novas ideias, que culminou no renascimento cultural a partir da Itália. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.